ou infeliz do espírito na erraticidade. Conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que vieram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separados dos objetos de sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais. O justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Muito bem. Quem gostaria? José, quer comentar? Vamos? Queridos irmãos e as queridas irmãs, eu vou resumir minhas palavras em duas etapas. Vou falar alguma coisinha sobre a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi escolhida, e vou também falar de uma data desse mês que é muito querida para nós, que nós sempre relembramos, que é a data de 8 de julho de 1927. Eu não consegui vir nas semanas anteriores porque não consegui reserva no hotel. Tem muita concorrência, consegui agora. Mas estamos dentro do mês que nós relembramos a data em que esse rapaz de 17 anos, Francisco Cândido Xavier, recebeu a primeira psicografia. Não é que ele se tornou médium naquela data. Ele já... A mediunidade, como estudamos em Kardec nos explica, ela é uma faculdade que todos têm e algumas pessoas têm de forma muito forte e desenvolvida, ela se torna biológica, ela se torna corporal, por assim dizer. Então, o menino de 4, 5 anos, o Chico Xavier, a mãe dele tinha falecido, morrido, desencarnado, mas ele achava que a mãe estava viva. E ele se encontrava com a mãe, conversava com a mãe, como se ela ainda estivesse no nosso mundo. Ele só perguntava por que ela não vinha para ficar com ele. Ele estava numa época sendo um pouco não muito bem tratado, bem maltratado, por sinal, na casa que ele estava. Mas o que eu estou dizendo isso porque a mediunidade estava nele, mas a psicografia, o ato de receber espíritos, ele começa com 17 anos. A primeira página psicografada são 17 folhas, que é uma mensagem subscrita por um espírito amigo, mas cuja cópia, ou seja, cujo original se perdeu, nós não temos. E depois ele começou a receber aqueles poetas todos, da língua portuguesa e brasileira, que formou seu primeiro livro, depois, que chama Parnaso de Além Túmulo, não é? E veio todo o resto, né? Então, essa data, 8 de julho, é uma data que aqui nós sempre lembramos, porque o centro se chama Centro Espírita Chico Xavier, e então nós lembramos a data do nascimento dele, 2 de abril de 1910, a data da primeira psicografia dele, que é 8 de julho de 1927, e porque nós temos aqui uma convicção que a obra que Francisco Cândido Xavier traz é a continuação ou é o desdobramento da obra produzida por Allan Kardec. Porque hoje mesmo nós estamos aqui estudando, abrimos aqui por acaso, quase por acaso não, por indicação da nossa querida irmã Vitória, abrimos há muitas moradas na casa do meu pai. Então, Allan Kardec desenvolve de uma maneira muito bonita e muito profunda essa questão, mas Chico, através da mediunidade dele, ele vem trazer a obra de André Luiz, por exemplo. Allan Kardec chegou ao ponto de dizer que os espíritos
nós, quando perdemos esse corpo físico, permanecemos na erraticidade. E podemos estar felizes ou infelizes na erraticidade. Está tudo explicado aqui nessa composição de Allan Kardec. Mas ele não foi além disso, porque a nossa capacidade de entendimento naquela época não permitia. Agora veio Francisco Cândido Xavier, que é a própria reencarnação de Allan Kardec, ele veio continuar a obra dele, e aí André Luiz já psicografa Nosso Lar, uma série de livros que fala da vida no mundo espiritual. Ele não fala apenas dessa... que os espíritos ficam na erraticidade. Começa descrevendo, na sua primeira obra, que é o best-seller nacional e mundial, que se chama Nosso Lar. Nosso Lar já foi traduzido em várias línguas. Inglês, francês, japonês, espanhol. É um livro que aqui no Brasil já deve ter sido publicado cerca de 40 a 50 milhões de exemplares, fora o que é distribuído no mundo. O livro Nosso Lar. Foi feito aquele filme, etc. Né? Então, o que existe é o seguinte: Deus planeja o desenvolvimento nosso, da humanidade, por etapas. A natureza não dá saltos. Então, nós temos a primeira revelação, que é de Moisés. E há cerca de, vamos dizer, situando números redondos, por assim dizer, 800 anos antes de Cristo, Moisés trouxe os 10 mandamentos. Jesus, que veio cumprir a lei, como ele diz, ele não veio derrogar os 10 mandamentos, ele veio dar desenvolvimento aos 10 mandamentos e nos trouxe a segunda grande revelação, que é o seu evangelho, que são as suas lições de verdade imortal. Tanto é que hoje, passado 20 séculos, estamos falando de Jesus Cristo, e falamos de Chico Xavier, que passou aqui por nós e já desencarnou em 2002, nós estamos em 2026, e ele continua atual. A todo momento sai um livro que alguém conseguiu encontrar um material e publica de novo. Não para de sair obras que estão com pessoas do Brasil e que começam a publicar. E acontece com o Chico uma coisa que os nossos irmãos já devem ter percebido. Ele não é só nosso, do Espiritismo. Não é só nós que conhecemos e tentamos, e temos essa, vamos dizer, essa amizade, esse bem-querer por ele. Ele é da nação brasileira. Onde você falar de Chico Xavier nesse Brasil, as pessoas já começam a se interessar, porque tem interesse em saber mais coisas. Eu pego no YouTube, por exemplo, quando sai qualquer coisa de Chico Xavier, eu não consigo ver tudo que se publica, tudo que editam a respeito de Chico Xavier. É um manancial incomensurável. Pela mesma razão que Jesus Cristo está conosco hoje, estamos falando dele aqui, nesse nosso milênio, daqui 1 século, 2, 3, estarão falando de Chico Xavier, óbvio, nesse mundo aqui, porque ele traz um desdobramento do nosso conhecimento espiritual, que Allan Kardec abriu as portas da terceira revelação, ou seja, a revelação em que os espíritos, nós, através da mediunidade, confirmamos a existência do espírito fora da matéria. Então, vamos dizer assim, com todo o respeito às demais denominações religiosas, elas não têm esse conhecimento, elas têm uma ideia do que seja a vida no mundo espiritual, mas uma ideia baseada mais em símbolos, em uma ideia difícil de compreensão. Então, somente a doutrina espírita é que traz uma compreensão lógica dessa passagem da vida corpórea para a vida espiritual. E ela nos diz principalmente qual é o motivo de nós estarmos aqui reencarnados. A doutrina espírita, ela nos dá a motivação, o porquê da nossa reencarnação. Porque esse plano que nós vivemos aqui é um plano escola.
Nós estamos aqui desenvolvendo as nossas qualificações espirituais. Porque, na verdade, Deus está em tudo e também Deus está em mim, está em cada um de vocês. Deus habita em nós. Nós, não o corpo que aqui fala, o espírito que aqui fala. Nós somos criação divina. Deus habita em mim. Deus habita em cada um de vocês. Deus está dentro e fora ao mesmo tempo. Está nessa luz que nos ilumina hoje. Está no ar que nós respiramos. A criação divina é absoluta. Está em todas essas plantas, nas águas, no céu, no ar que nós respiramos. Quando nós absorvemos o oxigênio da natureza, porque nosso corpo que nós usamos é um corpo, é um abraço da natureza, é uma criação da natureza, o corpo que nós usamos. Nós somos criados por Deus, e o corpo que nós usamos é criação da natureza humana que criou as civilizações, criou a humanidade, por assim dizer, é a criação nossa humana aqui na Terra. Mas o Espírito Eterno que habita em nós, esse é a criação divina. Esse foi criado por Deus. Jesus não criou o espírito humano. Jesus criou o planeta que nós vivemos. Ele e os companheiros dele. Então, veja bem, nós criamos essa casa que estamos aqui, né? Ó, estamos abrigados por uma casa, né? Se chover, se tiver frio, nós estamos abrigados aqui nessa construção. Nós criamos. Jesus Cristo, que é um espírito que foi criado por Deus muito antes de nós, ele, como eu estava relembrando agora, como nós estávamos conversando com aquelas criancinhas, Deus da mesma forma Jesus Cristo da mesma forma nos vê como aquelas criancinhas. Então, ele criou o planeta que nos abriga, onde nós viemos nessa escola fazer a nossa evolução. Então, é um espírito, Jesus Cristo é um espírito construtor de planetas. E tem uma coisa interessante que ele disse: tudo que eu faço, vós podeis fazer e ainda mais. Ou seja, o Espírito Divino que é ele sabe que nós também fomos criados pelo mesmo Pai que criou ele. Porque a oração dele é Pai Nosso. Ele não fala, meu Pai que está no céu, ele fala, Pai Nosso que está no céu. E essa definição, Pai, é a única que nós podemos compreender a respeito de Deus. Um Pai criador. Deus nos criou. Isso é a maior ideia e a possível ideia do nosso entendimento. Não adianta nós queremos entender Deus, a nossa concepção, a nossa inteligência não chega a compreender. Mas podemos aceitar isso que Jesus nos ensinou. Pai, Pai Nosso, é o Criador do nosso espírito. Criador dele e nós, só que em tempos diferentes, em épocas diferentes. Porque Deus cria sempre também. Nós estamos aqui reunidos, conversando, a criação divina continua. A criação divina não é só o nosso planeta, nem nosso sistema solar, nem nossa galáxia. A criação divina é infinita. Nós não temos noção. Nós conhecemos do universo uma pequena parcela, um mínimo. Vamos dizer, uns 5% do universo que nós conhecemos. Nós não conhecemos nada do universo. O grãozinho de areia. O grãozinho de areia. Nós somos esse grãozinho de areia. Mas se não existia o grãozinho de areia, não existe também a praia, né? Que é a multidão dos grãozinhos de areia. Certo? Então, gente, a doutrina espírita, ela é a religião cósmica do amor e da sabedoria. É a religião dos planetas de regeneração. Nós estamos já vivendo, na nossa concepção espírita, a regeneração da humanidade. Nós somos espíritos que já vivemos a época da regeneração. Lógico que esses 7 bilhões de habitantes do planeta não estão nessa condição ainda. Mas não importa, porque o fermento leveda a massa toda. O cristianismo começou na cruz. Jesus tinha apenas 3 Marias, Maria, mãe de Jesus, a irmã de Maria,
Maria de Cleopas ou Clopas, Maria Madalena e João Evangelista. 4 pessoas estavam na cruz observando o Cristo. Hoje os cristãos, nós fazemos parte dos cristãos, somos 1 bilhão e 400 milhões de cristãos no mundo. Aqueles 4 que estavam na cruz, lá, depois que aconteceu aquilo, hoje, passado 20 séculos, nós somos 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então, a doutrina espírita a gente acha pequenina, parece pequenina, mas ele é aquele fermento, porque nós aqui não vivemos de ilusões, de realidade. A nossa fé é raciocinada em experiência, em fatos. Nós sabemos que a vida é eterna porque, através da experiência da mediunidade, temos consciência disso. Nós sabemos que os planetas evoluem porque nós sabemos que a Terra já foi um planeta bastante atrasado perto do que é hoje. Não existe retrocesso, daqui nós vamos para frente, sempre para frente. Então, queridos amigos e irmãos, dentro do possível, dentro da nossa possibilidade, vamos aguardar, arrumar um tempo durante o dia ou durante a semana para estudar a obra da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ela parece extensa à primeira vista, porque são hoje cerca de 500 ou mais títulos, mas ela é formada de grupos, veja bem, de grupos. Se nós vamos nos dedicar ao estudo conhecer os romances psicografados por Emmanuel, a pronúncia ou é latim clássico ou é latim castrense, dos soldados, né? O latim dos soldados é Emmanuel, que deu o nosso Manuel aqui. O latim falado pelos senadores romanos é Emmanuel. Então a gente fala como achar melhor, mas é esse espírito nos traz o livro há 2000 anos, é o primeiro século do cristianismo. Livro 50 anos depois é o segundo século do cristianismo. Livro Ave Cristo é o terceiro século do cristianismo. Depois do terceiro século do cristianismo, o cristianismo fez um sincretismo com os poderes políticos de Roma. Não estamos denegrindo a imagem da Igreja Católica Apostólica Romana. Estamos falando de uma questão histórica. O cristianismo ficou tão poderoso que um imperador romano chamado Constantino disse: vamos nos unir. Só que aí houve um abraço político e nessa concessão mútua que chama sincretismo. Houve um sincretismo, então o cristianismo perdeu a autenticidade. E ele só voltou a ter autenticidade com a doutrina espírita, que restaura e renova o cristianismo na sua pureza original. Isso que nós estamos fazendo aqui é cristianismo puro. Não temos hierarquia religiosa, não temos vestimentas especiais, construções especiais. Tudo que nós fazemos é pelo coração, certo? É o coração que manda. Jesus nos ensinou a utilizar o coração nos nossos relacionamentos. Para começar, só para concluir, senão se estende muito. Jesus não criou nenhuma religião. Ele criou um tipo de convivência. Como deveremos conviver um para com os outros? Um tipo de relacionamento. Como deveremos nos relacionar um com os outros? É isso que ele veio nos trazer. Nos ensinar como deveremos nos relacionar uns para com os outros. Certo? E ele trouxe também um ensinamento básico para nós, que é da imortalidade da alma, né? Porque depois de crucificado, ele permaneceu vivo, se materializando e desmaterializando durante 40 dias. Primeiro, apareceu para Maria Madalena quando ela foi levar lá. Ela foi levar flores e perfumes para colocar na porta do túmulo. E o túmulo ela encontrou vazio e encontrou o Cristo vivo. Ela foi homenagear um morto e encontrou um vivo
que estava... E essa moça foi correndo falar para os discípulos, olha, eu fui no túmulo e não encontrei ele vivo. Aí, a portas fechadas, naquele mesmo dia, 10 apóstolos, porque um tinha se suicidado, outro não estava presente, que é Tomé, 10, tinha apenas 10, a portas fechadas, com medo dos judeus, né? Depois daquela crucificação. O Cristo se materializa para eles e diz, paz seja convosco. Não é? Aí eles comentaram aquilo, e Tomé disse, olha, eu creio se tocar nas feridas dele. Então venha na semana que vem, que ele vai voltar, na outra semana, né? Na outra sessão espírita da outra semana, é uma sessão espírita, ele materializava os apóstolos. Aí Tomé veio e se certificou. Jesus disse, toca nas minhas mãos, toca aqui onde enfiaram a lança dele, né? Mas Jesus ficou vivo 40 dias, aparecendo e desaparecendo, culminando para aparecer para 500 pessoas ao mesmo tempo. 500 pessoas. Então, Paulo, na sua carta, que eu acho que é Coríntios, ele fala assim, porque eu não decoro muito. Paulo falou, está no Evangelho, né? Então, Paulo fala que daqueles 500 que tinham visto o Cristo materializado, falando com ele, vivo, eles falam vivo, não falam materializado, muitos ainda estavam vivos. Daqueles 500, muitos não tinham morrido ainda. Quer dizer, o Cristo é autêntico na afirmação de que a vida prossegue além da morte, que a morte não existe, é uma ilusão, morre esse corpo físico, nós somos seres eternos, criados por Deus Pai. Então, vamos, dentro do possível, ler os livros de Chico Xavier. São coleções, romance é 5, em algum tempo a gente lê com calma, são só 5. E André Luiz, são 13, mas tem 2 ou 3 que são muito técnicos, podemos deixar de lado um pouco por enquanto, e podemos ler a coleção Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação. Gente, eu estou lendo isso desde os 20 anos, até agora eu leio, parece novo para mim, porque minha cabeça abriu, eu fiquei com cada 10 anos a cabeça dá uma... Cada tempo a cabeça dá uma ampliada, eu pego uns livros que eu não li há 3 anos atrás, e falo, eu li isso aqui, mas não lembro nada, não vi nada. Está tudo ali escrito e eu não consegui perceber. Então, queridos irmãos, queridos amigos, essa manhã de luz e de bênção para todos nós, que sejamos felizes e contentes por podermos nos reunir em nome de Jesus para fazer essa manhã tão maravilhosa na nossa casa.